Vamos lá, bom dia. Vamos gravar aqui mais um videozinho onde vamos contar a história de uma pombagira. Esta é a quarta parte. São vídeos aproximadamente de 30 minutos. O que eu publiquei hoje, gravei ontem, foi um pouquinho mais curto para terminar um capítulo. Agora vamos passar para a iniciação da Emanuelísia como bruxa, feiticeira. E portanto, deixem-me endireitar aqui isto um bocadinho. Ok? Vamos lá. Temos que gravar vários vídeos porque vou-me ausentar. E então quero deixar isto gravado para depois ir publicando. Façam um like no vídeo, partilhem, sigam a página se gostarem do conteúdo. E eu vou trazendo assim, neste momento vou contar esta história. Esta página vai ser mais assim uma página de informação, porque já há muita gente aí a jogar e que vocês se podem orientar, e pessoas que fazem um bom trabalho, que eu também sigo muita gente. E portanto vou usar mais este canal para partilha de conteúdo, de conhecimento, tá bom? Esta foi uma história que a mim me impressionou muito, além de que eu pesquiso sempre imenso tudo que tem a ver com pombagiras, porque eu adoro pombagiras, seja a minha ou não é? E então estou sempre à procura de novas informações. Então vamos começar pelo capítulo 2, que é a iniciação. Esta história tem o nome de Um Olhar Vale Mais que Mil Palavras, de Adriana Mateus, ok? Então vamos lá. Minha mãe abriu a porta de maneira silenciosa, entrando na ponta dos pés e tentando fazer nenhum barulho para não me acordar. Porém, ao ver aquela cena, achei hilariante, levantei-me de costas, apoiada nos cotovelos, e falei-lhe sorrindo: Mãe, não precisava ser tão cautelosa para não me acordar. E mesmo que quisesse dormir, eu não conseguiria. Na verdade, estou à espera para tentarmos juntas chegar a uma conclusão sobre o que falámos de manhã. Confesso que passei a tarde toda a pensar numa maneira de tentarmos reverter a minha maldição, mas não consegui pensar em nada. Esperem lá. Está difícil. Deixem-me só, porque senão depois... Pensar em nada. Filha, sinto muito, mas não consegui pensar em nada, disse ela, muito decepcionada, atirando-se na cama e caindo sentada. Levantei-me e fui à outra extremidade onde ela estava. Ajoelhei-me no chão, bem à sua frente, e falei: tenho de lhe contar um facto que não lhe contei hoje cedo. Não estou a dizer que esta é a solução, mas é o único caminho que consigo achar. Mordi os lábios e fiquei fitando-a nos olhos, esperando uma resposta, ou melhor, uma interrogação. Ela estava de cabeça baixa, mas com as mãos em posição de oração. Por fim, levantou a cabeça e fitou-me desconfiada, como se soubesse que o que eu tinha a dizer não era boa coisa. Mediante aquela atitude, que só me passou ainda mais insegurança, disse ela: ontem, como a senhora disse, não lhe contei tudo o que houve comigo. Ela levantou as sobrancelhas e falou: e então, houve mais alguma coisa que você me havia de dizer? Santo Deus, deixe-me preparar o espírito, disse ela, recostando-se mais para trás. Eu não entendo. Estava aflita e ansiosa. Não sabia qual a reação dela, mas uma coisa era certa: eu tomaria as minhas próprias decisões. Escute-me, é muito importante. Depois que eu e a Eulália discutimos ontem, fui atrás dela nas pedras, tentando saber o motivo pelo qual ela andava tão nervosa e grosseira comigo. Não adiantou muito, pois discutimos mais ainda e só serviu para que sentíssemos mais mágoa uma da outra. Mediante o esforço inútil, saí e fui caminhar à beira da praia. Porém, resolvi parar e descansar. Então, sentei-me em frente ao mar e achei que acabei
por adormecer. Não tinha certeza, acho que adormi ou cochilei, não sei bem ao certo. O fato é que, ao abrir os olhos, deparei-me com uma senhora, ou melhor, uma velha cigana. Procurava. Esta mulher disse-me que há muito tempo que me procurava, que me conhecia desde o meu nascimento. A princípio achei que era apenas uma velha louca, pois ela me disse que eu era a sua escolhida e que em breve tomaria o seu lugar. Contou-me coisas, na hora não atinei para os factos, mas agora o que ela me disse faz sentido. Estou decidida a procurá-la. Emanuelísia, você enlouqueceu? Você não conhece essa mulher. Ela pode ser a mulher que amaldiçoou a família do seu pai. Não posso permitir que cometa tamanha sandice. O que ela pode fazer por você? Não creio que essa mulher seja a mesma que amaldiçoou a família do meu pai. Ela deve de estar morta há muito tempo. Mas, filha, raciocina um pouco. Não posso permitir que faça isso. É muito arriscado. E se essa mulher estiver compactuada com o demónio? E se tudo isso for uma armadilha? Filha, temos de pensar em todas as possibilidades. Dizem que as feiticeiras podem viver muitos anos, até mesmo séculos. Tem alguma coisa errada nessa história toda, mãe? Sei que a senhora pode estar certa, mas não vejo outra saída. Acaso a senhora conseguiu pensar em alguma coisa? Não, infelizmente não. Só que estou a temer por você, filha. Se alguém desconfiar que esteja compactuada com essa mulher e com a magia negra, você poderá sofrer sérias consequências. Ninguém irá desconfiar, a menos que a senhora conte, é claro. Mãe, se não acharmos uma maneira de me livrar dessa maldição, estarei perdida. Desculpe-me, mas não vejo outra saída que não essa. Faça o que achar que é melhor, mas que fique bem claro que não estou de acordo. E é melhor tomarmos cuidado com este tipo de conversas. Se seu pai descobrir, ele me matará nós duas. Não se preocupe, mãe. Esse será o nosso segredo. Ela deu-me um beijo de boa noite e saiu retirando-se para o leito. Senti, no seu silêncio, que ela estava receosa. Respirei fundo e deitei-me, tentando adormecer, pois sabia que o dia seguinte seria longo. Amanheceu. Espreguicei-me na cama e levantei. Calcei os chinelos e fui abrir as janelas para dar uma olhadela naquela manhã que parecia perfeita. Fiz minhas orações, deixando que as palavras saíssem ao vento. Queria comungar com o universo invisível. Depois disse em voz alta: Eleonor, Eleonor, Eleonor. Perdoe-me, fui ingrata. Preciso da sua ajuda, por favor. Estou implorando, preciso mesmo da sua ajuda. Pareceu-me não ter surtido efeito algum. Então, virei-me para dentro e fui arrumar-me para o pequeno almoço. De repente, uma brisa vinda do mar começou a soprar. Aquele frio gélido arrepiou todo o meu corpo, já despido. Quando estava já quase totalmente vestida, minha mãe entrou ofegante pelo quarto, pedindo para eu me vestir rápido, pois parecia que estava vindo uma terrível tempestade e poderia se transformar até mesmo num furacão. Peguei meu chale e saí correndo para ajudá-los. Meu pai e meu irmão iriam visitar os demais pescadores, enquanto eu e a minha mãe nos dividimos e avisámos a vizinhança. Foi uma correria. Confesso que nunca vi nada como aquela tempestade antes. Olhei para o céu. Ele havia ficado da cor da terra, com nuvens espessas e negras que se juntavam às demais, fazendo parecer que algo de mau iria acontecer. Quando estávamos do lado de fora, na varanda, fiquei perplexo ao ver tamanha confusão. O vento forte havia jogado tudo de um lado para o outro e um verdadeiro caos se estava a formar. Fiquei catatónica, imaginando como um dia tão lindo poderia, de uma hora para a outra, transformar em um dia catastrófico como aquele. Quando dei por mim, meu pai e meu irmão já estavam bem longe e minha mãe seguia o rumo a leste. Eu, porém, estava meio perdida com os meus pensamentos e confusões mentais. Naquele momento, o meu chale foi arrancado de mim pelo vento forte e atirado na cerca de madeira da varanda. Corri para apanhá-lo e, sem querer, acabei olhando para cima. Foi quando vi, sobre o telhado de minha casa, algo nada convencional. Cheguei a cair de costas de tão assustada que fiquei. Em cima do telhado estava a velha Eleonor flutuando sobre as telhas. Porém, sua aparência era mais jovem e suas vestes eram de um linho fino, castanho e preto, com um chale de renda também preto, o que fazia parecer ter asas de morcego.
A visão era incrivelmente assustadora, mas me fascinou a maneira como ela flutuava. A mulher apontava com a mão esquerda para as cavernas ao norte. Levei um susto com a minha mãe, chamando-me. Então virei-me, levantando a mão para atendê-la. Emanuelisa, venha rápido. Preciso que venha comigo à casa dos Carriço. Vamos, menina. Eles têm muitos filhos pequenos e vai dar trabalho juntá-los. Ao olhar, o meu semblante disse: O que há, menina? Está pálida como a palha do milho. A senhora não viu aquilo? Aquilo o quê? A bruxa. Ela estava em cima do nosso telhado a flutuar. Ela apontava para as cavernas do norte. Não vi nada. Acho que você deve esquecer a bruxa. Pode ter sido um surto de pânico e isso lhe causou essa suposta visão. Se seu pai souber que estava a falar com você sobre estes assuntos, poderá expulsar-me de casa. Agora me siga, temos muitos vizinhos que precisam da nossa ajuda. Concordei com ela, pois esta parecia muito assustada com o suposto furacão que estava a formar-se. Mas, no exato momento em que estávamos a sair, parámos para observar algo ainda mais estranho. O vento parecia ter parado de soprar e a tempestade parecia ir em direção ao oceano. Ficámos sem saber para onde ir. Olhámo-nos e entendemos que aquela tempestade não era natural, mas sobrenatural. Meu irmão e meu pai estavam retornando, também assustadíssimos. Então resolvemos esperá-los. Quem sabe pudessem nos dar umas respostas para aquele facto inédito e sinistro. Ao se aproximarem, meu pai falou imediatamente: Vocês viram essa tempestade? Parece que está a ir para o mar. Ou melhor, é como se ela se estivesse a transformar em um montinho de nuvens e agora está a ir por mar adentro. Apenas concordámos com a cabeça e ficámos todos juntos olhando aquele fenómeno. De repente, como em um passo de mágica, a tempestade foi sugada para dentro do oceano. No mesmo instante, um céu limpo e cristalino se abriu, como se nada tivesse acontecido. Nosso silêncio foi interrompido apenas pela voz do meu, que disse: Não sei quanto a vocês, mas acho melhor não falar disto a ninguém. Meu pai, além de concordar com a cabeça, ressaltou: Mesmo porque poderão dizer que estamos possuídos por espíritos imundos. É melhor todos ficarmos quietos. Deixe que eu vá verificar o vilarejo se alguém soube do início da tempestade. Isto não foi uma coisa normal. Havia algo de malévolo naquela tempestade e com certeza isso foi obra de alguma bruxa. Minha mãe olhou-me nos olhos como se pedisse socorro. Porém, achei melhor não dizer nada. O senhor acha que pode ter sido causado por espíritos do mal, meu pai? Perguntou o meu irmão com os olhos arregalados. Não sei o que foi, mas com certeza, pelos anos que tenho em alto mar, sei que isto não é normal. Nunca vi uma tempestade ser sugada para dentro do oceano, desaparecendo tão enigmaticamente. Minha mãe olhou para mim, parecia estar tremendo, com medo de que meu pai desconfiasse de alguma coisa. Voltámos para casa em total silêncio. Ajudei a minha mãe nos afazeres de casa em total silêncio. Naquele dia, nem meu pai nem meu irmão quiseram sair de casa. Pareciam receosos. Ficaram a arrumar alguns objetos que precisavam de reparo. Almoçámos todos em total silêncio, mas confesso que estava ansiosa por ir para a caverna. Assim que terminei o almoço, levantei-me da cadeira e saí às pressas, antes que minha mãe me dissesse para ajudá-la e meu pai me impedisse de sair. Corri o mais que pude até que havia tomado uma certa distância de minha casa. Ninguém mais podia me alcançar. No caminho fui pensando em mil coisas, como por exemplo o porquê de a velha apontar-me as cavernas. As entradas das cavernas eram formadas por inúmeros recifes de corais. Eles formavam as rochas pequenas, nas rochas pequenos laguinhos, onde muitos animais marinhos viviam. As pedras também eram muito escorregadias e perigosas, pois existiam muitos corais venenosos e, se me ferisse, poderiam até mesmo me matar. Tirei os sapatos e as meias, deixando-os em uma pedra seca. Fiquei a imaginar uma maneira de não me ferir, até que, por fim, baixei-me e fui deslizando sobre as pedras, pondo os meus pés nas águas geladas. Era gostoso a sensação de liberdade que aquelas águas me transmitiam. Parei para observar os pequenos animais que deslizavam por entre os meus pés, peixinhos coloridos de todas as espécies. Peguei de uma estrela do mar minúscula e fiquei a analisar em detalhes a perfeição daquele pequeno ser.
Coloquei-a de volta nas águas. Os peixinhos coloridos que nadavam entre as minhas pernas faziam-me cócegas. Eu poderia ficar ali sentada a observar a natureza marinha por horas, mas precisava ser um pouco mais apressada. Depois de atravessar aquele pequeno mundo de laguinhos, musgos e minúsculas criaturas, alcancei por fim a areia. Andei por alguns minutos, até que finalmente cheguei à entrada das cavernas. Havia 2 entradas, mas a minha intuição me disse para entrar na abertura da esquerda. A caverna era enorme e estava coberta por estalactites que faziam um contorno no chão, formando um labirinto. Ao passar pelo meio delas, rasguei a bainha do meu vestido, mas não dei muita importância a isso. Fui seguindo as estalactites até que cheguei a um enorme sagão de rochas onde uma lagoa de espelhos de água havia-se formado. No teto pingavam gotas vindas de inúmeras estalactites, o que explicava aquela incrível lagoa de água cristalina. Algumas daquelas estalactites faziam formas no chão, desenhos em forma de espiral, outros pareciam flores e animais. Formas distorcidas que aguçavam a minha imaginação, dando vazão à criatividade dos meus pensamentos jovens. Eu podia viver ali para sempre, se não fosse tão frio, pensei. De repente, uma forte luz atraiu a minha atenção para o fundo da caverna. Ao seguir adiante, percebi que o lugar estava a ser habitado por alguém, pois estava cercada de tochas presas nas laterais das paredes. Fui seguindo as tochas até que mais ao fundo entrei num enorme salão de rochas onde havia um altar todo montado com estranhos símbolos. Um caldeirão estava aceso e um grande livro estava postado ao seu lado, objetos desconhecidos para mim até então. Comecei curiosamente a tocar em alguns deles. Peguei num atame de prata, cujo cabo era de ouro maciço, cravejado de pedras preciosas. Nunca tinha visto nada igual. Depois fui detalhadamente observando cada objeto que encontrei. Confesso que alguns, além de desconhecidos, eram também sombrios. Estava tão distraída que levei um enorme susto quando uma mão gelada tocou-me os ombros, dizendo: "Vejo que a menina já está a tomar gosto pela magia. Isso é bom." Nossa, a senhora assustou-me. "Como foi que conseguiu trazer estes objetos para esta caverna?" perguntei-lhe ofegante, colocando a mão no peito. Ela sorriu, remexeu o caldeirão de cobre com uma colher de madeira enorme. "Estou aqui há muitos anos. Cada objeto aqui foi trazido a seu tempo. Agora responda-me, a que devo a honra de tão cedo tê-la à minha espera?" "Esperei que somente amanhã ia vê-la, mas me enganei. Pelo que vejo, estou a ficar velha mesmo. Não tenho tanto tempo assim. Por isso, tive de vir o quanto antes. Achei que não se importaria depois da aparição triunfal e quase catastrófica desta manhã. A propósito, como fez aquilo?" Ela me sorriu largamente. "Nem mesmo precisando da minha ajuda, a menina deixa de ser arrogante, não é? A menina tem de aprender a ser mais humilde. Não sou sua escrava. E quanto à aparição, somente com o tempo conseguirá fazer certas ilusões. Desculpe-me, estou aqui porque realmente preciso da sua ajuda." Se lhe parecia arrogante, desculpem, não foi minha intenção, mas confesso-lhe que a sua aparição foi muito realista para uma mera ilusão. Não sei o que dizer. Se eu um dia chegar a esse nível, serei mesmo uma bruxa muito temida. Vamos parar com rodeios e ir diretas ao ponto crucial que lhe trouxe aqui. E não me bajule, pois odeio esse tipo de coisas, disse ela, dando um sorrisinho faceiro e virando-se de costas para remexer outra vez o caldeirão. "Preciso saber se a senhora me vai ajudar. Estou com um problema muito grave. Confesso que pela primeira vez em minha vida estou com medo." Ela, porém, virou-se para mim com uma calma dessas causadas só por Deus e disse, pegando-me pelo pulso: "Ele a procurou, não foi? E pelo que vejo, deixou a sua marca em você. Com certeza a menina está muito encrencada. Como a senhora sabe da existência dele? E como sabe que ele me marcou se eu não lhe contei os factos ainda? Quem é a senhora, afinal?" perguntei meio desconfiada. Ela deu uma gargalhada que ecoou em toda a caverna. "Sei de todas as coisas que acontecem no mundo. Estou sempre atenta aos factos e nada me passa despercebido. E é lógico que ele iria procurá-la, pois queremos a mesma pessoa."
e eu a quero como discípula, ele a quer como sua companheira de toda a eternidade. Além do mais, não preciso ser uma bruxa para ver que ele deixou a sua marca no seu antebraço. Não sou cega, querida. E ser observadora é uma característica peculiar das bruxas. Estamos sempre atentas aos detalhes. Vá aprendendo para que não se engane, ou seja, para não ser pega de surpresa no meio do caminho. Quanto a quem sou apenas uma velha bruxa cansada de viver por uma longa eternidade. Como disse, não gosto de rodeios e vou logo direto ao assunto. Quando vi a marca em seu antebraço, vi que você era uma marcada e soube, então, que eu e a besta queríamos a mesma pessoa. Porém, é claro, temos propósitos diferentes em relação a você, como já citei. Como a senhora sabe da existência dele e como sabe tanto sobre esta marca? Ela deu outra sonora gargalhada. A menina, pelo que vejo, tem muita curiosidade sobre o assunto, mas não se preocupe, estarei aqui para lhe responder. Acredite. Não estaria aqui hoje se não soubesse quem ele é e do que ele é capaz. E quanto a saber sobre a marca da besta, é simples. Já havia essa marca no pulso de outras pessoas antes. Quer dizer que a besta já marcou outras pessoas antes? Quem foi ela? Levantando-me a manga da túnica negra que vestia, ela me mostrou. Eu. Quando tinha a sua idade, a besta procurou-me também, só que por motivos bem diferentes do seu, creio. Ele disse que queria os meus poderes. Por isso, havia-me escolhido como sua aliada e discípula. Claro que isso era somente um pretexto para que ele levasse a minha alma. A besta fez de tudo para me convencer. Ofereceu-me ouro, prata e tudo o que eu pudesse desejar, mas nunca cedi. Por isso ele me marcou. É assim que ele faz quando não o aceitamos. Ele nos marca para sabermos que ele é o soberano. É como se fosse um animal ou senhor de escravos que tem de marcar o seu território e as suas mercadorias. E como a senhora conseguiu livrar-se dele? Como? Não me livrei. Não é possível livrar-se dele com tanta facilidade. Muito tempo depois do nosso primeiro contacto, ele voltou a me procurar e disse que eu não tinha mais serventia para ele, pois já havia encontrado a mortal que o serviria por toda a eternidade. Mas disse que nos encontraríamos no inferno, pois eu havia trabalhado muito para isso. Sabe como é? Não se pode ser perfeito o tempo todo. Pelo que vejo, teremos uma longa tarde, não é? Disse ela, ironizando, mas parecendo curiosa em saber a minha história. Contei-lhe, em pormenores, exatamente como minha mãe havia contado. Ela não dizia nada, apenas ouvia e colocava fumo em seu cachimbo. Quando terminei tudo, dei um suspiro e fiquei fitando, esperando uma opinião. Na verdade, queria mesmo que ela me oferecesse ajuda. Ela levantou-se calmamente e voltou ao caldeirão e provou o precioso preparo. Depois de sorver aquele líquido, pegou 2 tigelas e ofereceu uma delas para mim. Tome este caldo, está frio e, como disse, teremos uma longa tarde. Percebendo que eu havia ficado meio receosa, ela prosseguiu. Se fosse veneno, eu também não iria tomar. Creio, minha criança, que lhe colocaram muitas crendices na cabeça sobre as bruxas. É somente um pouco disto e daquilo, nada de mais. Experimente, vai gostar. Ela deu uma gargalhada novamente. Sua ironia assustava-me. A velha ficou quieta, sorvendo o líquido e observando enquanto eu remexia o caldo de um lado para o outro. Finalmente respondeu-me. Sinto-lhe informar que o seu caso é um caso perdido. Isso significa que a senhora não irá me ajudar? Pensei que fosse uma bruxa poderosa, mas vejo que não sabe nada e terei de procurar outra pessoa então. Nunca disse que não ajudaria, só lhe disse que o seu caso não tem solução. Você faz parte de uma maldição que não tem mais forma de ser desfeita, pois a mulher que lançou já está morta. Eu mesma a conheci. Era uma mulher perversa, não media consequências dos seus atos, apaixonou-se loucamente por um homem que a humilhou publicamente. Mas ela não o esqueceu e amaldiçoou toda a sua geração de primogênitas. Só não imaginei que a minha escolha seria também a escolha de Satanás, e parte dessa maldição tão maquiavélica. Ela deu de ombros e, depois de soltar outra de suas gargalhadas, respondeu: o que está feito, está feito. Ora,
Então, se não tem jeito de ser desfeito, não vejo o porquê de continuar a visitar a senhora. Arrogante como sempre. Posso não poder desfazer a maldição, mas posso lhe ensinar os poderes da magia para que você possa defender-se. Só quero das armadilhas da besta. Só quero preveni-la para que nunca cometa o mesmo erro da mulher que a amaldiçoou. E qual foi? Apaixonar-se? Não, isso é inevitável. Mas nunca deverá colocar um homem como centro de sua vida. Deverá seguir a magia com respeito e coragem, pois é um caminho muito difícil. Não é um caminho para pessoas fracas e cobardes. Os deuses da magia são ciumentos e melindrosos. Gostam de ser tratados com respeito e carinho. Eu sabia que não é só porque você vai iniciar-me na magia que vai poder deixá-la de lado e usar apenas quando bem quiser. Não é assim que funciona. A magia exige muita leitura e prática constante. Agora, deixemos de conversar e vamos tomar o caldo. Afinal, bruxos não se alimentam de vento. Dizendo isso, foi-se servir de mais caldo que, embora muito cheiroso, pareceu-me bastante suspeito. Desculpe, mas não estamos tomando? Perguntei-lhe. Ela se virou para mim, colocou as mãos na cintura e respondeu seriamente. Ora, não sabe? O que estamos tomando? Assim aqui é. Isso é caldo de sapo com orelhas de morcego e patinhas de lagartixa. Cuspi o que me estava na boca na hora. Ela quase rolou no chão de tanto rir. Criança tola. É disso que eu lhe falava. Na magia tem de apurar tudo, até mesmo o seu paladar e o seu olfato. Senão, como poderá diferenciar uma simples canja de galinha de caldo de frutos do mar? E mais, deve de aprender que bruxos não são seres mitológicos. Só comemos comida normal, não andamos em vassouras, nem sacrificamos animais, nem seres humanos. Praticamos a boa magia, mas temos a ciência da magia negra, embora não a usemos quase nunca. Jamais usamos nossos poderes ou feitiços em benefício próprio, não usamos drogas ou qualquer subterfúgio desse tipo em nossos rituais sagrados e nunca praticamos orgia em nossos sabás. Entendeu? Sim, entendi. Espero que sim, sinceramente. Agora tome o seu caldo de frutos do mar e pare de imaginar coisas que nada têm a ver com a verdadeira prática da magia sagrada. Gostaria de obter a receita. Tentei perguntar-lhe de maneira educada, ainda meio receosa com o caldo. Ela serenamente levantou-se e respondeu com aquela calma que só podia vir de Deus. Se vamos trabalhar juntas, é preciso que confie em mim. E o que é mais importante, que aprenda a apurar o seu paladar e o seu olfato. Caso contrário, teremos sérios problemas com os seus preparos. E aprenda a ter um pouco mais de bom humor, pois apesar de ser ainda jovem, está aparentemente muito mais idosa do que eu. Desculpe, minha senhora, mas fica difícil entender o seu humor. Prometo que tentarei de agora em diante. Disse isso, baixando a cabeça e tentando passar para ela o maior respeito possível. Não queria que ela se aborrecesse comigo, pois não seria bom para a nossa convivência. Ela, porém, olhou-me friamente, parecendo ter percebido quais eram as minhas reais intenções. Disse-me com um olhar matreiro: estou há muitos anos sobre a terra e não admito que me testem. Não sou eu quem procura respostas, é você. Existem, talvez, duas possibilidades. A primeira é que você deverá perder a sua virgindade somente por amor. A segunda é nunca deverá, em hipótese alguma, chamar por ele. Jamais, enquanto você viver, deverá fazer acordos com a besta, mesmo que sua vida dependa disso. Somente isso. Então pode confiar em mim. Se depender dessas duas coisas, minha maldição foi quebrada a partir de hoje. Criança tola. Ninguém é dono do destino, muito menos da sua própria vontade. Acha mesmo que se Deus quiser não te prova isso agora? Ele pode muito bem deixar que a besta haja em sua vida, pondo-lhe um falso amor, e quando você perceber, já está perdida. Deus pode mudar o seu destino quando ele bem quiser, pois pertence somente a ele. Você é uma jovem presunçosa se acha que pode controlar os seus desejos carnais. As paixões mundanas da terra fazem-nos tolas e cegas. Cuidado para não cair em uma dessas armadilhas do destino, minha querida. Continua teimando comigo e, o que é pior, achando-se capaz de lutar contra as vontades de Deus.
Se a senhora sabe mesmo todas as coisas, deve saber que acabei de perder meu grande amor e que nunca mais amarei outro homem sobre a terra. Então, desta vez, creio que a senhora está enganada. E nunca, em toda a minha vida, farei um pacto com a besta. Isso está totalmente fora de cogitação. Ela parou de fazer o que estava a fazer, colocou as mãos na cintura e disse: é a pessoa mais arrogante e tola que eu já conheci. Você nunca amou verdadeiramente seu noivo. Seu casamento iria ser por conveniência. Sua irmã, embora tenha agido de má fé, ela sim o ama. Se quer saber, creio que nunca saberá o que é o verdadeiro amor. Temo que sofra várias punições por causa dessa sua maneira de achar que é dona do destino e dos outros. Fiquei em silêncio. Quando terminei de tomar o caldo delicioso, ela disse: agora, vá por enquanto. Está na hora de nos despedirmos. Antes de sair, ela me entregou vários livros. Quero-a de volta a semana que vem. Vai precisar desse tempo para pôr as suas ideias em ordem. Até lá, vá lendo esses livros que farão parte do seu dia de hoje em diante. Não sei se voltarei a procurá-la novamente, mas lhe agradeço os livros. Na verdade, eu estava ansiosa para começar a trabalhar com a magia, mas não poderia demonstrar. Caso contrário, a velha teria razão em tudo. Gostaria de saber de onde ela retirava tanto humor, pois minha situação não era nada engraçada. Eu odiava no jeito de agir, mas precisava dela e tinha de me manter calada ou ela não me ajudaria. Ciente das minhas verdadeiras intenções, Eleonor soltou outra gargalhada, sacudindo a cabeça. Minha cara e tola discípula. Uma vez conhecedora da magia, nunca mais conseguimos nos livrar dela, querida. Eu ia responder, mas ao virar-me para trás, ela havia desaparecido. Disse a mim mesma: esse truque quero aprender. Voltei para casa, mas, desta vez, não fui a caminhar lentamente. Apressei-me, pois não queria que meu pai desconfiasse de nada. Cheguei em casa ofegante. Minha mãe, da janela da cozinha, fez um sinal para eu pular pela janela do meu quarto. Parecia que tínhamos visitas em casa. Fiz o que ela me mandou. Minha mãe já havia deixado a ânfora no meu quarto para que eu me lavasse. Embora tivesse achado estranha aquela atitude, a água morna foi de boa serventia, pois estava mesmo a precisar de me lavar. Troquei de roupa e fui para a sala. Para meu espanto, deparei-me com Maxwell e meus tios, mas minha irmã não estava com eles. Ao ver-me, Maxwell baixou o rosto e nada disse. Minha tia veio ao meu encontro, tentando abraçar-me. Logo me esquivei, apenas dizendo: como estão passando? Espero bem, depois de tudo que me fizeram. Desculpe-me, tia, mas não preciso da sua falsa piedade. Aliás, não preciso de nada que venha de vocês, disse, olhando para Maxwell, que evitava encarar-me. Minha tia, prestes a cair em prantos, correu para os braços do seu marido, que a acolheu dizendo: Emanuelise, tenha mais respeito por sua madrinha. Ela nada tem a ver com o acontecido. Ela sempre a tratou com carinho e respeito. Exijo que faça o mesmo com ela. Não viemos aqui para discutir mais sobre este assunto que está totalmente resolvido. Viemos aqui para comunicar o horário do casamento de sua irmã. Sábado, às 6h20 da manhã, na capela Nossa Senhora da Consolação. Não tivemos a intenção de vir aqui afrontá-la. Sabemos como deve estar os seus sentimentos. Sentimos muito, mas é só o que podemos fazer por si. Comecei a bater palmas e disse: parabéns aos noivos, então. Desejo toda a felicidade do mundo. Não era isso que todos esperavam que eu dissesse? Que os noivos sejam felizes para sempre? Eu seria muito hipócrita se concordasse com isso. E quanto à minha madrinha, ela sente tanto respeito por mim que veio até a minha casa, junto com esse traidor, dar a notícia dos preparativos desse maldito casamento. Vocês me afrontam dentro da minha própria casa e não querem que eu me revolte. Alcovitam essa traição e acham que tenho de estar feliz e abraçá-los como uma boa menina que sempre fui? Vocês não me deram direito de escolha. Acham que sou obrigada a concordar com esta pouca vergonha. E você, minha tia, sabe muito bem porque fui dada em casamento não tão cedo. Como pode agora ficar ao lado de Eulália? Todos vocês sabem que se não me casar, posso perder a minha alma. Até quando vocês iam esconder isso de mim? Meu pai olhou para a minha mãe com os olhos fumegando de ódio.
Mulher, como ousou contar à nossa filha sobre a maldição? Não contei, José, juro. Ela soube de alguém ou de outra forma, disse minha mãe, com os olhos arregalados e com medo do meu pai. Tomei imediatamente a conversa para evitar que meu pai se tornasse agressivo. Não, pai, o próprio cobrador veio ter comigo em meus sonhos e me contou tudo. O senhor achou mesmo que poderia esconder de mim uma coisa dessas? Disse desafiadoramente, olhando para ele. Ele, porém, baixou a guarda e calou-se. Prossegui. Como vocês puderam apunhalar-me pelas costas dessa maneira, sabendo que eu poderia pagar inocentemente por causa dos vossos atos? Achamos que seria melhor que não soubesse. Não fizemos por mal. Quanto ao seu casamento, minha filha, fizemos o que era certo, mas parece que o destino intrometeu-se e agora é esperar para ver o que pode ser feito, disse meu pai. Destino? O senhor chama esta sujeira toda de destino? Acha mesmo que tenho tempo? O senhor deve acreditar em contos de fadas, meu pai, e achar que um príncipe encantado irá aparecer e salvar-me da besta. Este crápula, à minha frente, traiu-me, sabendo toda a minha história, sem sequer se importar com os meus sentimentos. Ele não me deu chance de escolher. Odeio Maxwell e o desprezo com todas as minhas forças. Ele não vale o chão que pisa. Maxwell deu um salto inesperado à frente e disse, num tom de possessividade: alto lá, a menina não me vai ofender mais. Quis arranjar as coisas e todos estavam de acordo. Porém, você é quem, como sempre, quis fazer as coisas à sua maneira. Errei sim. Todos erramos, Manuelícia. Já estou a pagar o meu preço em casar com uma mulher que não amo. Fui um tolo ao deixar de me seduzir por ela, mas estou, mal ou bem, a pagar o preço. Você também está a pagar o seu preço por não ter concordado comigo. Dei a si o direito de escolha, sim, quando pedi para antecipar o casamento e cuidarmos do filho de sua irmã assim que nascesse. Mas foi você que se encheu de falsa moral. Se me amasse verdadeiramente, como dizia, mesmo estando magoada comigo, teria aceito o que eu propus. Mas não. Como sempre, trocou os pés pelas mãos e agora me acusa? Não vou permitir levar a culpa sozinho. Seus pais deveriam ter vigiado mais Eulália, pois todos os dias ela saía na hora do meu almoço e levou uma prenda para mim, sempre com a desculpa de desabafar os problemas de sua casa. A princípio, evitei-a, mas senti pena dela. Depois, um dia, em minha sala, ela me beijou, seduziu-me. Ora, Manuelísia, eu sou homem e nenhum homem consegue raciocinar com uma mulher com as mãos entre as pernas. Controle-se, Maxwell. Poupa-me desses detalhes sórdidos, interrompeu o pai. Ele baixou a cabeça, meio constrangido. Tudo bem, desculpe-me pelo palavreado. Isso não se vai repetir. Passou as mãos pelo cabelo e prosseguiu. Como estava a dizer, tentei remediar as coisas com você. Porém, você nunca ouve os outros. Não deixa ninguém falar. Somente você é a dona da verdade, somente você é a dona do destino. Aquelas foram as mesmas palavras que a velha havia-me dito. Naquela hora, doeram-me como facas afiadas enfiadas no meu coração. E, como você acha que eu poderia conviver com essa situação, sabendo que a mulher que eu amo, perdoe-me por ter falhado. Você vê que estou de rastros. Basta que me digam sim e fugiremos daqui para bem longe. Não sei de onde tirei forças, mas violentamente o empurrei. Nunca perdoarei a sua traição. Ele, porém, ao ver a minha reação, reagiu com palavras, tentando ainda justificar as suas falhas. Pois sei que eu estou cansado de tentar justificar-me. Esperem lá, deixem-me arranjar aqui uma coisinha. Saiba que sou eu quem não quer vê-la novamente na minha frente. Quer saber? Ainda bem que tudo entre nós terminou, pois agora percebo quão fria é e sem sentimentos. Nunca mais falo consigo, nem mesmo se souber que você corre um grande perigo. Fique bem, disse Maxwell, saindo porta fora, cheio de dor. Contive-me ao máximo para não correr atrás dele, dizer o quanto eu o amava ainda. Meu pai pareceu ter percebido isso e, assim, saltou na frente para encerrar com aquela conversa. Está feito, não se pode voltar atrás.
Eulália vai se casar sábado e ponto final. A tola vai correr para o seu quarto, onde passei o resto da tarde a chorar o resto da dignidade que ainda havia em mim. Era muito humilhante saber que eu amava o meu ex-noivo, que agora seria marido da minha irmã. Nossos pais ficaram horas a conversar sobre os preparativos. Eu, porém, não saí do quarto naquele dia. Tentei ler um romance, mas só serviu para fazer com que eu chorasse ainda mais. Definitivamente, histórias de amor não faziam parte da minha vida, pelo menos era o que eu pensava até então. No meio da noite, minha mãe foi na ponta dos pés para verificar se eu estava mesmo a dormir. Fiz-me de rogada e fingi. Eu não a queria ouvir e nem falar com ela, somente queria ficar só com a minha dor. Passei o resto da semana lendo os livros que Leonor tinha-me dado, afundei-me em leituras e mais leituras para não me dar conta de que o casamento de Eulália e Maxwell estava a aproximar-se. Mas não adianta tentarmos fugir da verdade. Ela sempre está colada em nossos calcanhares. Fugir da verdade é como deixar, propositadamente, de respirar. A verdade é uma faca afiada que corta o coração de quem tenta fugir dela. Não há um conselho a se dar para quem a teme. Digo apenas, encare-a, pois um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vem à tona, e como disse o Cristo, não há boca que não confesse, nem joelho que não se dobre. Confesso que estava de joelhos perante a minha verdadeira realidade. O fatídico dia custou a chegar. O que só prolongou ainda mais a minha dor. No dia 27 de dezembro de 1830, minha irmã Eulália casou-se com Maxwell, meu ex-noivo, na capelinha de Nossa Senhora da Consolação, às 6h20 da manhã. E vamos ficar por aqui. Já ultrapassámos, ontem fiz um vídeo só de 20 minutos para acabar um capítulo. Então hoje fiz um de 40 para compensar. Beijinhos no coração. Qualquer coisa que queiram saber, deixem aqui em comentários que eu respondo aos comentários. E até amanhã.